Hello everybody, how are you today? Vamos a mais uma aula de inglês. Eu vou começar fazendo com vocês uma revisão, mas antes eu gostaria de mostrar uma coisa bastante curiosa. Vocês estão vendo que eu já fiz um texto aqui, né? Pra gente pensar nesse texto. E queria mostrar a vocês interessante, né? Emílio não tem sorte mesmo, não tem jeito de eu parar de implicar com ele, porque vê só, é só digitar o nome dele no computador, ó, o computador já diz que está errado, né? O nome não é assim não, essa pessoa não devia existir na face da Terra. Mas tudo bem, nossa conversa é sobre inglês, então vamos lá. Pessoal, eu tenho um texto aqui para vocês, tá? É um texto que tem 100 palavras, 102 palavras, então é um texto curto. Não é muito curto, vocês podem ver que é pequenininho. E é o seguinte, eu vou convidar vocês agora, são 102 palavras e eu tenho um desafio, eu tenho 10 erros nesse texto. Vou ajudar, tá certo? Os erros são referentes ao que nós estudamos na semana anterior, falando sobre Simple Present, tá? Então é o erro de verbo, ou verbo que está numa forma do presente que não devia estar e tudo mais. Então eu vou pausar o vídeo, ou melhor, eu vou possibilitar que você pause o vídeo, tá? E eu não vou fazer nada, né? Eu quero que você pause, faça aí uma leitura com calma e tente identificar quantos erros, né, você consegue perceber aí no texto, tá? Então você lê com calma, se conseguir achar um erro, não tem problema, se forem 2, não tem problema, se forem 5, claro, melhor ainda, tá? Mas pelo menos algum deles você tem que achar. Tá? Se você não ler o texto e não conseguir achar erro nenhum, então você vai ter que voltar lá para a aula anterior, refazer a aula para poder assistir essa aula aqui de novo, tá? Então eu vou esperar um segundinho e você dá pausa aí na tela, né? Eu vou parar de falar também e você tenta me dizer quais são os erros que a gente tem aí. Na volta eu corrijo com vocês, ok? Ok, pessoal, vamos voltar. Vejam só, eu espero que vocês tenham achado, tá, os erros, mas a ideia aqui não é apenas mostrar os erros a vocês, mas é mostrar onde está o erro, né, o porquê esse erro aconteceu e por aí vai, tá? Ao mesmo tempo, eu espero que vocês enriqueçam também um pouco o vocabulário de vocês, né, e vejam que é simples fazer textos, né, de que sejam pequenos e curtos, mas não é a coisa do outro mundo fazer um texto em inglês, tá certo? Então vamos lá. Emilio, my students and me. This is the title of the text, okay? So let's start. This story is about me, my students, que são vocês no caso, né? And my friend Emilio. We know each other at Maria Auxiliadora School. I like to teach English. Opa, parou aqui. Pessoal, a gente viu que na terceira pessoa o verbo recebe S, como está aqui, ó. Só que eu tenho um problema, o sujeito dessa frase é I. I é um sujeito de primeira pessoa e não de terceira pessoa. Então vamos à primeira correção, a gente precisa tirar essa letra S daqui, tá bom? Então fica I like, não é I likes, tá bom? Então vamos lá. I like to teach English and Emilio like to teach balé, que eu sei que é a letiva que ele dá a vocês é de balé, né? Então vamos lá. O problema aqui, pessoal, é esse, ó. Emilio like é o contrário do que eu falei lá num primeiro momento. Aqui eu tenho Emilio, que é a terceira pessoa. Estou falando sobre alguém, estou falando dele, é a terceira pessoa. Então, para corrigir esse erro aqui, a gente tem que acrescentar a letra S aqui nesse verbo. Então vai ficar, ó, Emilio likes to teach ballet, ok? Our students likes to go to school. Opa, vamos parar aqui de novo. Our students, são vocês, nossos alunos, likes. De novo, gente, não tem essa letra S aqui. Por que não tem? Olha aqui o sujeito, ó. O sujeito é our students, né? Nossos estudantes. O sujeito é plural. E essa letra S aqui não marca plural, lembre disso. Quando a gente está falando do simple present, essa letra aqui ela marca a terceira pessoa do singular, tá? Como a gente viu aqui, ó, em Emílio, tá bem? Então, ó, our students like, e aí eu tenho que deixar esse verbo assim. Ah, professor, mas em português ele tem... Tudo bem, gente, em português ele tem um plural, mas lembre que a gente viu na aula anterior que a gente não pluraliza verbos que estão na terceira pessoa do plural, primeira pessoa do plural. Em inglês a gente não faz isso, tá?
O computador já está me entregando aqui, né? Que eu fiz uma alteração, ele já mudou, mostrou ali outro erro. Mas tudo bem, vamos lá. Vocês já fizeram a atividade que eu sei, né? Então, vê só. Our students like to go to school to talk about everything. But sometimes they doesn't like to pay attention to the classes. Vê só. Vocês gostam de ir para a sala para falar sobre qualquer coisa, mas às vezes, né? They doesn't like. Ó, não pode ser doesn't, porque o sujeito é they. E como eu tenho um sujeito they, é a terceira pessoa. Porém, essa terceira pessoa aqui, gente, é a terceira pessoa do plural. Então, eu não vou usar o auxiliar com um ES no final. O auxiliar do, eu tenho que usar. Por que eu tenho que usar o auxiliar do? Lembra da outra aula? Porque eu quero dizer que eles não gostam de alguma coisa. Os estudantes não gostam. Então, eu tenho que usar o auxiliar. Só que se eu botar esse ES, lembra daquela regra lá dos xoxoxosos? Porque esse verbo aqui, ó, do, termina com um O. Então, eu não coloco esse ES, então não é a forma does, então deixa eu retirar, é a forma don't. Porque eu tenho um sujeito, ó, they, tá? O sujeito está aqui, então they don't, ok? They don't like to pay attention to the classes. Às vezes acontece, né, gente? Fazer o quê? Vamos lá, continuando. Emílio don't teach English. Claro, né? Eu sou professor de vocês de inglês, não é ele. Porém, de novo, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou falando sobre Emílio. Emílio é o sujeito. Então, eu não posso ter a forma don't, tá? Porque se eu estou falando da terceira pessoa aqui, que é Emílio, tá? Essa forma aqui não sobrevive, tudo bem? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar aquela marcação de terceira pessoa do singular. Que seria teórica, tá? O que eu vou fazer está errado, tá? Só para a gente lembrar. Teoricamente, seria colocar o S. Mas nós vimos que isso não é possível porque eu tenho que colocar, quando o verbo termina com O, com CH, com X, né, com S, a gente viu aquela regra lá dos xoxoxosos, eu tenho que colocar então E S in the end of the verb, ok? Então, aqui é que eu vou fazer a marcação da terceira pessoa. Então, Emílio doesn't teach English, ok? And I doesn't teach ballet. Gente, preciso dizer o erro. Conseguiram ver aqui? Percebe? Veja, o sujeito agora é eu, tá? Então, se tem um eu aqui, ó, como sujeito, não pode ser doesn't, porque aqui estaria marcando, tá certo aqui, ó, nesse primeiro aqui, Emílio doesn't, mas I é I don't, ok? Então, ó, I don't teach ballet, ok? Does my students like me? Veja, eu estou perguntando se os meus estudantes gostam de mim. Olha, aí é a mesma coisa que a gente já viu, só que lembra que a ordem está inversa, né? Eu estou falando dos meus estudantes. Veja, é uma terceira pessoa, sim, pessoal. Mas é uma terceira pessoa que está no plural. Então, como essa terceira pessoa aqui está no plural, eu não posso usar a forma das, tá certo? Eu tenho que usar a forma do. Então fica, do my students like me? Né? Os meus estudantes gostam de mim? Of course. Does my students? E aí já viram que não pode ser does, né? De novo, porque o meu sujeito é students, tá? Por que está depois, professor? Lembra? Porque na pergunta a gente inverte, tá certo? Então, na pergunta, a primeira coisa tem que ser o verbo auxiliar. Isso eu expliquei na aula anterior. Então, de novo, eu tenho que tirar esse does daqui. Então, do my students... Deixa eu voltar aqui, tá? Do my students like me? Of course. Do my students likes Emílio? Olha, esse likes aqui é desnecessário. Ainda que eu não tiver... Eu não posso usar porque o sujeito é students. É plural, já disse a vocês. Então, é por isso que a gente tirou o do daqui. Mas, ainda que fosse student, no singular, não precisaria desse likes aqui. Lembra porque o exemplo o exemplo que eu dei a vocês foi o exemplo da loja, né? Se você contrata um auxiliar, que está aqui, né? Está aqui. Então, se você contrata um auxiliar para a sua loja, você não vai trabalhar. Então, esse S também não funciona aqui. Então, a segunda pergunta, deixa eu voltar lá para cima, tá? O começo da pergunta fica assim. Do my students like Emílio? I am not sure about this. Eu não tenho certeza se vocês gostam dele, né? Mas tudo bem. Vamos continuar. Do Emílio and I like our students? E aqui, gente, it's a tricky. É uma pegadinha. Veja, você vai dizer, professor, aqui eu tenho que colocar das, né? Eu vou colocar um ES aqui, porque eu estou falando de Emílio. Gente, preste atenção, isso é uma pegadinha, tá certo? Preste atenção, eu não posso colocar esse ES aqui para marcar a terceira pessoa, porque eu não estou falando de Emílio apenas. Parece que eu estou falando de Emílio, só que eu disse, ó,
do Emílio and I. Então, ó, Emílio e eu. E se eu tenho Emílio e eu, isso equivale a nós, tá? E na palavra, desculpa, quando eu tenho o verbo na primeira pessoa do plural, que é nós, então eu não vou fazer a contração, não vou botar das aqui, tá certo? Então fica, do Emílio and I like our students? Então, eu e Emílio, nós. A ideia ficaria, nós gostamos dos nossos estudantes. Tanto é que você pode pegar essa parte aqui, ó, Emílio and I, e você podia trocar por we. Do we like our students? Está entendendo o que eu estou dizendo a vocês? Esse we é nós, equivale ao que estava anteriormente, tá? Mas aí eu vou voltar ao que estava e vou deixar assim. Então, do Emílio and I like our students? Né? What do you think? O que você acha? Ó, e aqui está certo, esse do está certo. Por que esse do está certo aqui? Porque eu estou falando de you, não é terceira pessoa, é segunda. Então, o que você acha? Né? What do you think? O que você pensa sobre isso? Né? Então, deixa eu voltar só para a gente pegar o texto aqui. Do Emílio and I like our students? What do you think? No, we love them because we are teachers. E aqui temos o último erro, que é no loves, tá? Veja que eu tenho aqui o we. E se eu tenho o we, eu não posso ter a terceira pessoa aqui do plural. Na verdade, porque o we marca a primeira pessoa, né? Do plural. Então, a terceira pessoa aqui, desculpa, eu falei plural, é singular. A pessoa aqui tem que ficar no plural, é isso que eu quero dizer. Então, we love them, nós os amamos, tá? Esse them refere-se aos alunos, tá? We love them, nós os amamos because we are teachers, ok? Bom, então, feita esta revisão, tá? Deixa eu mudar aqui a tela. E agora a gente vai conversar sobre, vamos dar um passinho, né, para avançar. Eu quero conversar com vocês, pessoal, na aula de hoje, da forma imperativa, né? Como é que eu faço o imperativo em inglês, tá? Então, na verdade, em inglês é muito parecido com o que a gente faz em português, tá? Então, não vai ter, acho que, muito problema para vocês. Deixa eu recapitular o seguinte. Vamos pegar o verbo to talk. Vamos pegar o verbo to, write. Vamos aqui. E vamos pegar o verbo to dance. Tá? Veja. Esses verbos estão com esse to na frente, pessoal, porque elas são as formas de um infinitivo. Tá? Isso equivale em português a eu dizer assim, falar, escrever e dançar. Deixa eu só ajeitar aqui porque fica mais bonitinho, né? Pronto, fica todo mundo igualzinho para ninguém brigar. Então vamos lá. To talk. Se eu quero dar uma ordem a alguém, que isso é imperative form, se eu quero mandar alguém fazer alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Eu só vou retirar o to, gente, disso aí. Então eu vou dizer talk. Pronto. Você pode fazer isso, o modelo segue, né? Então a mesma coisa. O professor lá está querendo que o aluno copie rápido porque tocou, ele, sei lá, quer sair da sala, quer ir embora. Então ele diz, vamos lá, guys, come on, write, né? Escreva. Né? E aí você está fazendo o imperativo. Então é mais fácil ainda, não muda nada. Você só vai tirar esse to se ele aparecer no verbo, tá certo? Então, dance é a forma do imperativo. Vamos pensar numa frase aqui para você ver. Por exemplo, você diz assim, ó, talk with me. Quando você diz isso, ó, talk with me, você está dando uma ordem para alguém, ó, falar comigo. Né? Então preste atenção que pode parecer que isso aqui é o assunto anterior, que é presente, tá? Mas só que lembre que presente, simple present, a gente usa para falar de fatos e de hábitos, e não para dar ordens. Aí, para dar ordens, a gente tem a forma imperativa. Você vai estar pensando aí, por exemplo, assim, professor, mas se eu escrever I talk to, deixa eu ver, everybody, tá? I talk to everybody. Eu falo com todo mundo. Não tem esse pessoal que é comunicativo, que fala pelos cotovelos, né, e por aí vai, pronto. Quando você diz isso, I talk to everybody, você fala isso aqui, você está dizendo sobre um fato. Né? Isso é um fato. Você é uma pessoa comunicativa, você fala com todo mundo, você fala com qualquer pessoa, no caso. Então, aqui esse talk, apesar de estar escrito da mesma forma, veja,
Claro que não vai ter mudança no verbo, tá? Na verdade, veja, inglês é uma língua fácil porque não tem muita mudança, não tem muito... Porém, você tem que conseguir identificar o que é que eu vou esperar que você saiba, né? Ao final desse conjunto de aulas. Que eu consiga colocar uma frase e que você consiga olhar para esse verbo e me dizer, ó, aqui, se ele está no imperativo, ou aqui, ó, se ele é simple present, tá certo? Mas simple present eu acabei de fazer uma revisão legal com vocês. Eu repito, se vocês tiverem dificuldade, gente, voltem lá às aulas, né, façam as aulas novamente, né, e aí vocês vão ter, acho que um pouco mais de noção. Qualquer coisa vocês botam lá nos comentários, direcionam a pergunta aí, que assim que eu tiver chance eu respondo, tudo bem? Vamos lá. Então aqui, ó, você pode escrever uma frase também, dando uma ordem, né, dizendo assim, ó, right now, mas escreva agora, tá certo? Então você tem aí formas do imperativo, tá? Deixa eu colocar só aqui a última, né? Dance with me, né? Eita, a pessoa diz, talk with me right now, dance with me, cheio de pedido, né? Cheio de vocês, um bip aí, não foi? Intruso na aula, tudo bem. Então vamos lá. Tudo bem, pessoal? Legal? Então veja só, a homework de vocês eu vou colocar no final do vídeo, tá? Mas eu quero passar já uma agora porque eu acho que essa necessita um pouco mais de explicação, tá? No final do vídeo eu vou começar um post, tá? Eu vou começar um comentário, né? E aí eu vou perguntar essa mesma pergunta que eu vou colocar aqui, você vai ver lá no comentário do vídeo, que é o seguinte, ó. Do you like to study? I'm sorry. Do you like to study? Do you like to study? Ok. Se você gosta de estudar. E aí você vai responder. Você tem duas formas. Você vai dizer yes, I like. Ok? É uma forma de você responder. Ou você pode dizer no, I o quê? Do or does? Do or does? I do, né? I do not like. Tá? Lembrando que essa forma daqui está correta, perfeita, beleza. Porém, a gente não vai ver muito isso, tá, gente? O que normalmente a gente vai ver é don't. É a forma contraída. Então, para responder uma resposta curta, simples. Do you like to study? Yes, I like. Or no, I don't like. Então, você tem essas duas formas aqui, tá? O que vocês vão fazer, então? Você vai responder uma dessas duas. Eu vou supor que sua resposta vai ser essa. Então, eu vou tirar a outra, tá? Então, ó. Do you like to study? Yes, I like. Você vai responder yes, I like. E você aí vai iniciar uma outra pergunta para qualquer pessoa aí, sei lá. Do you like, sei lá, Apple? Certo? Você vai jogar essa pergunta. O que é que você vai fazer? Você vai fazer isso e isso, tá? Aí, do you like Apple? I'm sorry. Do you like Apple? E aí, qualquer pessoa que chegar no post depois de você não vai mais responder a minha pergunta. O primeiro vai responder a pergunta. Eu já até mostrei aqui como é que você faz, né? O segundo vai pegar a tua pergunta e aqui embaixo, tá? Ele vai colocar a resposta dele e aqui embaixo ele vai fazer uma nova pergunta usando esse auxiliar do aqui, tá? E aí assim sucessivamente. Então cada um de vocês, né? Eu vou ler, na verdade eu não preciso ler todas. É interessante você ler todas para ver o que os colegas estão respondendo e como estão respondendo. Mas você só vai se preocupar com o último que respondeu. Então, o último que respondeu vai pegar essa resposta daqui, tá? E vai fazer uma nova pergunta. E aí a gente vai tendo isso aqui embaixo várias vezes. Tudo bem? Aí, fora isso, tem uma atividadezinha no livro que é só para a gente consolidar um pouco mais a ideia da forma imperativa. E eu vejo vocês na próxima semana. Tudo bem, guys? Ok? Bye bye, see you, take care, ok?